Olá, muito boa noite. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista especial com o senador Marcos Duval. Primeiramente, senador, quero agradecer o convite, o senhor ter aceito o convite, mas antes de começar qualquer coisa, é uma entrevista que eu quero que você convide sua audiência, seus amigos do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, das redes sociais, quem gosta e convida também quem não gosta, porque hoje a gente vai falar aqui um assunto muito, mas muito importante. O Brasil, que outrora já viveu dentro de um ambiente democrático, hoje eu estou entrevistando o primeiro senador da história da nossa República que perdeu vários dos seus direitos, inclusive de cidadão, para não falar de senador. Senador que teve seu passaporte apreendido, que foi proibido de falar, que foi eleito com milhões de votos para que representasse o povo do Espírito Santo, e esse povo está calado, porque quem está calado não é só o senador. Quem está calado é o povo do Espírito Santo e milhões de brasileiros que seguem o senador devido à sua atividade parlamentar e também a sua atividade na sua vida profissional, social, que além do Espírito Santo, ele é conhecido no Brasil e em outros países do mundo. Senador, acho que eu já falei muito, eu acho que já fiz uma breve apresentação. Agradeço a apresentação aí e até complementar, salário retido, porque não é por funções de um senador que não deveria ter salário retido, mas nenhum cidadão brasileiro pode ter o salário retido. Você não vê decisões judiciais retendo o salário para pagamento de dívida ou para pagamento de auxílio alimentação, nada disso. Então o salário é inviolável e ele ainda viola de um senador da República, quebrando todas as prerrogativas de um senador da República, exatamente por isso. Porque não é a pessoa do Marcos Duval, é um senador da República que representa o Estado do Espírito Santo e mais a população brasileira. Então, por ser senador da República, quer dizer, a gente vem com a defesa pelo Espírito Santo e eleito pelo Espírito Santo, mas defendendo o Brasil inteiro, né? E isso só comprova que tem 2 anos que ele está tentando, desde o dia 8 de janeiro, quis Deus eu estar lá, de eu ir ao galpão, ver as atrocidades, os crimes contra a humanidade. Fiquei realmente balançado com o que eu estava vendo, porque prender crianças, mulheres, homens, idosos juntos, já é um crime contra a humanidade. Pode ser num hotel 5 estrelas. Se você prender ainda num local onde não tem condições sanitárias, agrava. Se não tem condições para se alimentar, e nem alimentação, se agrava ainda mais. Não ter água, ainda mais. Então, eu vi senhoras tendo que fazer suas necessidades na frente dos outros, senhoras tendo que lavar seus absorventes para emprestar para as outras. Então, foi uma violação gravíssima. E ao ponto de um dos que estavam no galpão ter tentado tirar a própria vida, cortando os pulsos. E eu vi que assim que chegou o corpo de bombeiro que estava lá, eu decidi sair, porque já era manhã do dia 9, decidi sair, porque senão poderia virar um efeito manada. Então eu vou na frente do senador e eu não vou cortar o pulso não, vou cortar meu pescoço, vou fazer isso. Então isso poderia dar uma proporção... O desespero das pessoas que estavam... Muito, não faz ideia. Elas foram ludibriadas, que na porta da Praça dos Cristais, quando subiram no carro de som, disseram, nós vamos remover vocês para um lugar mais seguro. E as pessoas achavam que iam para outro lugar. Igual os nazistas falaram para subir no trem para ir para a cidade. Esse fato é meio que omitido, porque na realidade foi o próprias Forças Armadas que disseram para as pessoas que estavam lá pedindo socorro às Forças Armadas. E aí a gente tem que ser bem... Não pode ter amnésias seletivas, né, desse processo. E as pessoas foram de boa fé. Entraram no ônibus e foram. Inclusive pessoas que estavam passando lá, que viviam vendendo algodão doce. Algodão doce e tal. E uma outra coisa também, senador, desculpa eu lembrar isso à audiência, é que o evento do 8 de janeiro foi na Praça dos Três Poderes, que fica aqui ao lado. E a Praça dos Cristais fica a 10 quilômetros subindo aqui, né, o eixo monumental, e muita gente não estava nem aqui no dia 8. Então, a prisão não foi no dia 8, a prisão foi no dia 9, na segunda-feira seguinte ao evento. Exatamente.
E o que é importante colocar é o seguinte, assim, o que me questionava, eu estava na comissão representativa, nem o STF sabia que existia isso. A comissão representativa são senadores, são 5 senadores que ficam à disposição durante o recesso para algo que vier a acontecer, ser acionado para poder assumir a função de presidente do Congresso. E como o presidente do Congresso estava na França, então era para eu ter sido convocado por uma iminência de depredação, de vandalismo. Quando eu cheguei aqui, porque eu assistindo pela televisão, só o fato da estrutura que montaram de segurança, eu já sabia que aquilo ali não era real, que aquilo ali já estava preparado para alguma coisa. Eu lido com segurança há mais de 30 anos no mundo inteiro. Então, é só olhar para a pessoa, o comportamento dele, físico, já dá para saber se ele está falando a verdade ou não. Então, quando eu percebi isso, eu corri, peguei um avião, não tinha direto, fiz escalas. Quando eu cheguei aqui, já estava tudo depredado, eles já estavam no galpão. Fiz as filmagens que eu tinha que fazer do que foi quebrado. Comecei a interrogar os policiais judiciários. E aí as peças foram se encaixando. E eu, como membro da SECAI, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência, seria equivalente à área médica, como é que fala? Sempre tinha que dar autorização para as vacinas. A Anvisa? Anvisa. É equivalente à Anvisa. Então, todo que é liberado, que pode, que é investido, tem que passar pela Anvisa aqui. Então, é a SECAI. E o fato também de ser membro da SECAI, nenhuma informação chegava até lá. E aí eu fiz uma convocação do diretor da ABIN para que ele pudesse me apresentar relatório, porque a ABIN é uma instituição que municia o governo de todos os assuntos possíveis, desde a segurança até a economia, para que ele possa tomar decisões corretas, uma avaliação de o que está acontecendo no mundo. E nessa questão específica, então são relatórios diários, é um trabalho diário, não é só casos separados específicos. E aí eu fiquei pressionando a ABIN. Como o nosso órgão fiscaliza a ABIN, eles não estavam de pronto querendo mandar o relatório. E isso, claro, que chama a atenção de que se estavam demorando para mandar o relatório, alguma coisa estava errada. E até que eu fui até a ABIN e disse, se não for entregue o relatório, eu estaria prendendo os equipamentos, que isso compete à SECAI. Bom, o diretor em exercício na época me pediu para entregar de tarde. E entregou de tarde. Quando entregou de tarde, quando eu tive acesso na SECAI e vi que desde o dia 2 de janeiro o governo todo mundo já estava sabendo, todo mundo, do presidente da República ao secretário estadual, distrital de segurança, todos sabiam. Só que eles foram pensando assim, vamos aproveitar isso para poder então derrubar a direita, porque o medo, desde o início de soltar o Lula até o dia de hoje, que saiu uma decisão aqui hoje, dia 11 de fevereiro, que o STF ontem rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos do Val e mantém bloqueio de passaporte. E isso, só dá um aspas aqui, ó. Olha a quantidade de violações. Violação de Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário da Convenção de Viena, assegura o direito de locomoção de diplomatas. O bloqueio do passaporte do senador viola o artigo 40 da Convenção, prejudicando sua atuação internacional. Violação das prerrogativas parlamentares, artigo 53. Restrições arbitrárias dos direitos de livre circulação, artigo 5º da Constituição Brasileira. Impacto nas relações exteriores. Enfim, vários crimes. Senador, me desculpe. Assim, e aí, até uma pergunta que eu quero lhe fazer. Eu vou até botar um pouco de fogo aqui, que eu sei que a audiência sabe que o senhor é muito ativo. Reclamar a quem? Ao Brasil esquece. Porque o Senado é que deveria... Não, deveria não. Que deve e compactuou e prevaricou de manter os 3 poderes
Porque, veja só, para que as pessoas entendam, os três poderes é legislativo, judiciário e executivo. O judiciário, o STF não é o poder judiciário, o STF é a maior instituição dentro do poder judiciário, que não é um poder, que tem é poder, porque todo poder emana do povo, e no judiciário ninguém foi eleito, então nenhum tem cargo eletivo. Então Exato. é um poder indevido, é um poder apenas de assegurar que o executivo e que o legislativo possam conduzir de uma forma harmoniosa. E hoje a gente tem no Brasil uma democracia que o poder que manda não teve um voto, não é um poder que emana do povo. E o próprio judiciário, o próprio Senado, eu vejo o senador como o senador Marcos do Val, que está sendo... desde o dia 9 massacrado em todos os sentidos. E o próprio ambiente que ele faz parte aqui, o Senado, não faz nada. E recorrer a quem? É como você pergunta, instituições internacionais, acordos internacionais? Olha, ontem eu passei o dia com representantes do governo americano, com americanos, representante do Marco Rubio. Sim, ok. Da Secretaria de Governo do Marco Rubio. E entreguei mais de 13 mil páginas de documento para ele. E ele ficou, e assim, era complementação do que nós já vimos. Todos aqueles processos, aquelas idas. Desde 2023, eu e o Marco Rubio, nós montamos um núcleo duro e começamos a investigar, porque a gente começou a perceber que estava tendo influência do governo Trump, governo Biden. Aí, quando nós tivemos acesso ao dossiê do USAID. Você já teve... Sim, desde 2023. Então o senhor já tinha acesso ao USAID. Na época que o senhor falava da questão dos 6 GB de informação. Isso. Inclusive, quando eu lhe entrevistei na vez anterior, era uma bomba de 6 GB, que era o arquivo que o senhor tinha. Então, essa história do USAID, que eu tenho publicado diversas matérias sobre isso, que o povo não está dando uma atenção que deveria dar, a gente vai entrar aqui depois. Então o senhor já estava como é que chama? Com as informações todas. Só que as pessoas, assim, estrategicamente, eu não poderia mostrar que eu tinha conhecimento de tudo, porque quem estava no governo era o Biden. Então o Marco, senador Duval, lá do Brasil, ia ser destroçado se eu colocasse isso publicamente. E a imprensa brasileira estava compactuando com o golpe. E esse golpe, eu fiz um estudo, desde 1990 até hoje, é o golpe mais moderno, não precisa de utilizar armas, basta você ter a Suprema Corte e o controle das informações, que hoje são as redes sociais. Lá atrás, o Hitler usou o rádio, o Mussolini usou jornais. A mídia em evidência da época. Exatamente. E comprava as pessoas chaves, os funcionários públicos da comunicação. E vendia para a população, assim, e nós, mesmo discurso, nós estamos defendendo a democracia em confronto a um grupo X que quer derrubar a democracia. Movimentos antidemocráticos. Então, a fala de proteção da democracia, ela já vem desde 1900. Então, ver o ministro Alexandre na televisão ou fazendo um pronunciamento falando que está defendendo a democracia é uma plena hipocrisia. Então, aí eu fiz esse estudo, peguei livros no mundo inteiro falando sobre golpes de Estado e juntei o que eles tinham em comum. Primeiro, gerar medo. O Hitler gerou medo matando a ermo. Não importa, não tinha lei, não tinha julgamento, não tinha nada. Não gostei de você. Pum, matou. E hoje, isso gerou medo naquela época. Então, tudo é para gerar medo. E hoje, o Alexandre de Moraes usou o medo da prisão. Sem o devido processo legal, sem acusação formal, sem estar na primeira instância. Quer dizer, ele colocou um cenário de pânico, de ditadura, porque ele é um ditador, porque assim, é o que determina e tem que ser executado. Democracia vamos debater, eu te acuso, você se defende, e um terceiro julga. Isso é democrático. Mas eu disser, não, você está preso. Não, mas eu estava vendendo algodão doce. Algodão doce vendendo. Está preso. Então, pessoas que tinham autismo, preso. Pessoas, moradores de rua, foram presos.
Então, isso essa semana completa 6 anos do inquérito do fim do mundo. E eu estou indo nesse inquérito. Eu e o Elon Musk. O que o Alexandre começou a fazer? Me incluir em inquéritos, achando que eu ia ficar intimidado, com medo. Então, deixa eu recuar, porque vai que... E aí a PGR negou a busca e apreensão aqui no meu gabinete, na minha residência e tudo mais. E mesmo assim, com a negativa da PGR, é claro que a gente tem tudo documentado, que ele pede mais por uma formalidade, mas foi negado e ele mesmo assim fez. Então ele acabou cometendo um crime, porque quem denuncia e permite essas ações é a PGR ou o Ministério Público. Então ele desrespeitou a PGR e fez a invasão ao gabinete. Então ele não veio aqui com o devido processo, tinha que ter sido apresentado à mesa do Senado, a mesa do Senado decidir se permitiria a vinda, então, da Polícia Federal dentro do meu gabinete. Tanto é que recentemente tivemos um senador que teve apreensão de dinheiro nas suas partes íntimas, na cueca. Então, ele não teve o gabinete dele invadido. Isso daqui é sagrado, essa área é sagrada. E eles entraram... E tem a polícia que cuida, a polícia legislativa. Sim. Eu me lembro que desde a época do Daniel Silveira, a primeira vez que aconteceu foi na época do Daniel, que entraram aqui, queriam botar uma tornozeleira, enfim. Então, essa obstrução... Não, isso não é obstrução. A gravidade foi que um poder invadiu o outro. Ele não pediu permissão e seguiu a Constituição para então fazer isso. Não. Ele desconsiderou o que a Constituição diz e invadiu o Senado Federal. E aí eu virei para os senadores e disse, hoje ele fez comigo, foi no meu apartamento, no meu estado, em Brasília, foi no meu gabinete, fez um ficha expedition para tentar achar, e não tinha um fato determinado. Para quem não entende, o que é um fato determinado? Um fato determinado é algo que você precisa, assim, não, vai estar autorizado a entrar no próprio gabinete do senador com o objetivo de buscar documentos antidemocráticos ou para buscar provas de que ele possa ter compactuado com o dia 8. E nada disso aconteceu. Bom, a conversa tá boa aqui, tem que tomar uma aguinha aqui para poder a gente molhar. Eu tenho uma pergunta para fazer daqui a pouco, que a minha audiência me exige, e a gente está caminhando para isso aí, porque o que a gente vê é o seguinte, a gente vê aqui o seguinte, pelo que o senhor já falou, a Constituição diz que os 3 poderes têm que viver em harmonia. Isso não existe, harmonia. Não. A invasão, intromissão... Eu quero falar sobre isso daqui. Pronto, isso aí. Isso daqui é um estudo que eu fiz sobre golpe de Estado no Brasil, métodos antigos e estratégicas novas. Isso está em PDF gratuito nas redes sociais para quem quiser pegar. Vou postar o link aqui debaixo, tá? Isso, quem quiser depois entrar e conhecer o material, eu vou postar o link. Então aqui a gente coloca todos os golpes de Estado e o que eles tiverem em comum. Todos. E eu até coloco aqui no texto. O que Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini e Alexandre de Moraes têm em comum. E aqui é o documento embasado em artigos históricos. Não é uma interpretação do senador Marcos do Val. Não é um comentário. Não. Isso aqui é embasado em livros históricos. Isso aqui fica de presente para você. Muito obrigado. Bom, então fica claro que houve o golpe de Estado e eu já vinha dizendo, desde 2023, que nós havíamos sofrido um golpe de Estado moderno. E todo mundo sempre achou que golpe de Estado tinha que ser via as Forças Armadas, que a arma era o poder de persuasão, de domínio. Só que o mundo evoluiu. Eu não posso falar para você voltar a usar carroça se nós temos carros agora que estão voando. Então, a mentalidade da população brasileira e do povo brasileiro é que nessa área isso evoluiu muito. Então, foi o primeiro caso no Brasil e está começando a se espalhar pelo mundo. Basta ter a Suprema Corte gerando medo e decisões que não estão embasadas em lei,
Porque aí você fala assim, não, está na Constituição, estou tranquilo. Não, eles não estão nem aí para a Constituição. Estão em cima da perseguição. E basta gerar medo e controle das redes sociais. Hoje, antigamente era das mídias, rádio, jornais impressos, televisão. Hoje são as redes sociais. Eu estive numa sabatina com Mark Zuckerberg e explicou um detalhe que era o que eu não conseguia descobrir durante o ano de 2023 inteiro. As pessoas que estavam acampadas saíram do acampamento e vieram aqui para os três poderes. Em pleno domingo, em pleno recesso, não tinha ninguém aqui, ninguém. Então eu vou protestar para quem, né? Então a mesma coisa, eu vou para uma peça de teatro que não vai ter a peça de teatro. Então eu vou fazer o que lá no teatro, né? Então esse foi o primeiro questionamento. Mas no meu primeiro entendimento, bom, foi o pessoal que estava ali entediado, vamos lá, estão na Praça dos Três Poderes, fazer um movimento, fazer uma foto, fazer uma live e tal. Mas não. Quando no relatório da ABIN fala que desde o dia 2, a ABIN já estava sendo comunicada de aluguéis de ônibus, de grupos da direita se juntando para vir para o dia 8, eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa estranha. No dia 7, monta-se um grupo de WhatsApp com os ministros, porque a ABIN, ela informa diariamente o GSI, informa o presidente da República, informa todos os ministérios, que se for uma informação referente à saúde, o ministro da Saúde tem que ter conhecimento. Então ele manda um relatório para todo o governo, todos os ministérios. E o STF, e manda também para o TSE, e o STF não, na Constituição não está colocado. Mas foi colocado foi construído um grupo de WhatsApp que incluiu o Alexandre, o STF, outros ministros, e nesse grupo, que foi o grupo que foi decidido manter e incentivar a manifestação, para que então caísse a questão que a direita é radical, que a direita quis tomar o poder de fato, e antes era com golpe militar, só que não tinha nenhum militar, mas a narrativa, por isso que historicamente nesse resumo mostra essa questão das narrativas e convencimento da sociedade de determinadas coisas, porque quem está aplicando o golpe, você pode ter dois tipos de golpe, quem está de fora e quer invadir e assumir o golpe, e quem está no poder e quer permanecer no poder. É uma coisa óbvia, se Jair Messias Bolsonaro quisesse dar um golpe, quando ele perdeu as eleições, teve 3 meses ou 4 de transição de governo. Então, nesse período, é o período que se dá golpe para quem está no poder. Ou seja, o que Maduro faz constantemente. Exatamente. Então, se ele quisesse, de fato, dar um golpe de Estado, é nesse período, porque ele ainda está na posição de presidente, não passou a bandeira, não teve o dia 1º, quer dizer, oficialmente para poder passar. Então, ele ainda está naquele meio... Ainda tem a senha do sistema. Exatamente. Então, pronto, golpe de Estado. O Lula não vai assumir. Mas não, só fez questão de não entregar a faixa e foi embora. Então isso desconstrói automaticamente ele tinha a intenção de... Não tinha. E eu investiguei, não tinha. Quando teve aquela reunião, todo mundo fala, poxa, na época eu falei, Bolsonaro, a direita vai me massacrar. Quando eu falar daquela reunião, você e Daniel Silveira. Só que eu tinha ido antes na PGR e perguntado se configuraria o que a participação dessa reunião. E a PGR disse absolutamente nada, porque reunião não é crime. Eu posso estar eu e você conversando sobre planejar a possibilidade de tirar a vida de alguém e a gente rir, brincar aqui e tal e ir embora, pronto, acabou. Agora, se eu pago uma missão, não, você vai ficar responsável por adquirir os armamentos, a equipe, e nós saímos da reunião e vamos para a função que foi demandada, ainda também não é crime. Quando é posto a situação e a pessoa que a gente queria tirar a vida perdeu a vida através de nós, aí o crime foi configurado.
Então, o crime configurado, na investigação se levanta a relação minha com você, as reuniões e tal, só para fortalecer que de fato era algo que já vinha sendo planejado. Então, eu posso reunir com qualquer pessoa e dizer, eu quero tirar a vida de fulano, beltrano, ciclano, não é crime. Então, e o Bolsonaro, na hora, ele falou, que ideia maluca isso e tal. Então, assim, quando a pessoa está determinada em fazer algo, os olhos brilham, você convence os outros. Tem um poder de persuasão muito maior. Você não é convencido, você convence os outros, né? E aí, quando eu disse isso, o Brasil ficou assim, o Marcos traindo o Bolsonaro. E eu disse, presta atenção, porque o Carlos Eduardo e o Flávio Bolsonaro não estão postando nenhum ataque a mim. Aí as pessoas, ué, mas é verdade. Então, eu queria, porque está na lei, como Alexandre de Moraes estava em contato comigo, e ele falou, vai lá, vê o que eles vão falar e depois você me traz. Ele como relator, e quando eu chamei a imprensa para dizer que teve essa reunião, que não é crime, mas na imprensa era para falar que Alexandre não deveria ser mais relator, porque ele me aconselhou aí. Ele, como relator profissional, falou assim, olha, senador, isenção completa. Eu não posso te dar opinião nenhuma, porque eu sou relator. Faz o que você acha melhor. Como ministro já ele não poderia, sim, quanto mais, quanto relator. Exatamente. Então, eu achei que tivesse ministros éticos, corretos, que seguissem o que prometeram o juramento na Constituição, defender a Constituição. E na sabatina com vocês aqui no Senado. Não, eu não estava na época. Na época deles não. Mas eu estava num pior, que é do Dino. E do Zanin também, né? Do Zanin também. Bom, então como ele não fez isso, eu fui provocando para dar oportunidades e fui dizendo, não, foi lá, não, foi aqui. E isso a gente usa estrategicamente isso, para atrair a imprensa. E eu cheguei na Globo News e falei, eu menti para vocês. Aí eu fui voluntário na Polícia Federal para fazer um inquérito, para no inquérito eu colocar a verdade absoluta, para aquilo ali ser um documento da minha proteção. Oficial, né? Não foi que a PF me intimou. Eu poderia não ir, não vou. Mas eu que falei, olha, eu quero ir até a PF para dar o meu depoimento, para dizer o que é. Porque eu confundi o Brasil todo e a imprensa toda. E nada do Alexandre pedir. E ele confessa no vídeo que esteve comigo. Então, isso só já valeria para o próprio STF falar assim, olha, Alexandre de Moraes, você não pode continuar a sua relator do dia 8 de janeiro. Vamos entrar aí nessa pauta. Você falou Alexandre de Moraes, eu estou juntando Nós estamos lá em 2023 ainda. Mas eu estou juntando os pontos, né? Porque a gente, o senhor falou da USAID. Isso aqui é uma bala perdida aqui. Pronto. Graças a Deus eu estou parado aqui. O senhor falou do 8 de janeiro, ok. Que ali foi a tentativa de transferência de golpe, que o golpe foi dado na canetada do Fachin. Isso é a minha opinião. O início do golpe foi a soltura do Lula. Pronto, ok. Aí vamos lá. A gente vai lá para tudo que aconteceu de 2019 para cá, que é a abertura do inquérito do fim do mundo, com o objetivo de calar as pessoas, que coincidentemente cai tudo na mão de Alexandre de Moraes. Eu acho que o ministro devia aposentar os outros ministros, porque não tem... Antigamente o Gilmar, o Toffoli, o amigo do meu pai, aquela turma toda. Então vamos lá. Aí o senhor fala que já estava com o Marcos Rubio com relação ao USAID e suspeitava da interferência do governo americano nas eleições do Brasil. Não sabia ainda, então, qual era o caminho e como era que ele interferia diretamente. A gente sabia que interferia. Porque eu fiz mais de 1000 denúncias em órgãos internacionais e nenhum me respondia. Então eu falei, o governo brasileiro não tem poder de calar órgãos internacionais. Quem tem é os Estados Unidos. E com Biden não vai calar. E aí que veio o start. Biden de esquerda, Lula, Alexandre. E aí as peças foram encaixando. Como eu já faço e farei parte da Comissão de Inteligência, meu Marco Rubio era o vice-presidente da Comissão de Inteligência do Capitólio, eu fui, e já trabalhava com ele desde 2019, em várias outras situações delicadas, eu fui até ele e disse o seguinte, estou com esses documentos que comprovam a interferência do governo Biden nas eleições. O Marcos Rubio até então era
Senador. Senador pela Flórida. Pela Flórida. Isso. Vamos lá. 2019. Vamos lá. Nem sonhava ter o dia 23 do dia 8. Vamos lá. A pergunta que vale $1 milhão, que o povo me pergunta, e devido a gente estar na imprensa, eu fazer vídeos, eu critico, né? Eu critico de uma forma contextualizada, não é uma crítica pessoal, uma forma técnica, como eu estou o tempo todo aqui dizendo, a Constituição diz isso, aquilo. Que tanto poder tem Alexandre de Moraes e quem foi que deu esse poder a ele? Porque esta é uma pergunta que eu tento encontrar a resposta. Porque um homem que não teve um voto, né? Um homem que não teve um voto, num país como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, onde tem uma direita que ressuscitou na gestão Bolsonaro e que foi o grande perigo que a esquerda encontrou foi, de repente, eu tenho um inimigo, eles não tinham, né? Então, veja só, a gente vê Alexandre de Moraes hoje pintando e bordando, isso é o fato, porque é inconstitucional muitos atos que ele fez contra o senhor, contra vários youtubers, né? Eu tive um canal meu derrubado na internet, porque eu falei que o Luc Montagnier disse que esse processo de lockdown estava errado na época da pandemia, então derrubaram meu canal, porque não tinha comprovação científica. E meu nome foi parar naquele negócio de 500 páginas que tinha lá, como um dos canais que foram derrubados. Mas eu lhe pergunto, senador, e eu vejo sua luta, que tanto poder, e quem foi que deu esse poder a Alexandre de Moraes? Bom, antes do dia 20, ele tinha muito poder. Então, esse poder era o Biden financiando, mandando recursos para o USAID, e o USAID contratando todos os influenciadores, todos os que geravam opiniões e mudava como é que seria? O pensamento das pessoas, a manipulação mesmo. Manipulação da informação, a construção da narrativa. É o que está escrito aí, que em 1900 usaram o rádio para fazer isso. Então, ele começou a investir, a contratar Felipe Chit Neto, a turminha dele. Começou a contratar o canal das imprensas marrons, nós sabemos, e está lá a relação do nome. Não é? Porque não saiu ainda pela USAID um relatório oficial dizendo quem foram os receptores. Vai sair. Isso vai ser uma bomba. Vai sair. Vai ser uma bomba. E está lá, eu tive acesso ao nome de todos os canais de TVs do Brasil, e jornais, e noticiários em redes sociais. Tem parlamentares? Tudo. Não. Nenhum. O que tem de parlamentares são as solicitações, que eu também tenho, está comigo ainda, do Alexandre determinando a retirada dos influenciadores de direita, e para que pudesse, então, dar um impulsionamento para os de esquerda. Então, isso está escrito, está documentado. Como é que você teve acesso a isso? Quis Deus fazer com que o Elon Musk fosse censurado quando tinha um Twitter. Quis Deus fazer o Elon Musk comprar o Twitter. Quis Deus fazer o Elon Musk já ter conhecido e já ser amigo do Marco Rubio. Quis Deus eu estar trabalhando com o Marco Rubio há 2 anos anteriormente. Isso em 23. Nós chegamos para ele e pedimos: acesse e busca todas as informações desse período do segundo turno, principalmente para a votação para presidente. Aí estava lá comprovado que Alexandre de Moraes, o STF, Tribunal Superior Eleitoral, deram um golpe de Estado no Brasil. Interferiram diretamente nas eleições, como o relatório da USAID do Marco Rubio. Isso. E como o governo americano está tratando o tema, né? Porque o pessoal brasileiro quer que no outro dia Donald Trump dê uma canetada. Não vai acontecer dessa forma. Não vai existir a morte súbita. Vai existir vai se definhando, que é até pior do que uma morte súbita. Então, lá está documentado. Por isso que quando eu postei na plataforma X, o Elon Musk falou, porque eu falei assim, não, eu quero postar isso. Porque o acordo do grupo era já começar a espalhar as informações para outros influenciadores, para eu não ser um arquivo vivo e me tornar um arquivo morto. Mas eu falei, não, essa das eleições eu faço questão. E aí quando eu soltei e publiquei na X, o próprio ministro, aí eu já vi a repercussão, deu uma repercussão gigantesca,
E o próprio ministro começou, então, a exigir que tirasse a rede social e apreendesse meu passaporte e mais a multa de 50 milhões. Isso mostrou um desequilíbrio e decisões embasadas em ódio, em sentimento de vingança, nesse sentido. Então eu vi, bom, ele não está na racionalidade nem na lei. Quando o Elon Musk começou a dizer, não, eu não vou tirar do ar. Então, ele começou a criar uma narrativa para a imprensa, que ele manda zap diretamente para as comentaristas, né, de canais que a gente sabe. Tem uma lourinha assim que uma conversa. Eu chamo Chandelle, a Chandelle. Então, o Chandelle recebe direto o WhatsApp. Bom, e ele começou a municiar de informações e o sistema começou a criar narrativas para destruir que isso marca doido, que marca é isso, tudo que ele fala não tem. Mas eu sabia que cada momento a verdade ia aparecendo. E vem muita coisa pela frente. Bom, então, no documento, e o Elon Musk dizia que não ia tirar do ar, e tem, até a imprensa colocou, o Elon Musk diz ao Alexandre que não vai tirar o senador do ar. Isso saiu até na imprensa, isso. E ele colocando a narrativa que ele queria a empresa e um representante. Mas por que ele queria isso? Não tem lei disso. A Chandelle dizia, não, porque está descumprindo a lei brasileira. E eu mandava mensagem, me mostra essa lei. Eu desafio todo mundo que está assistindo, me mostra a lei que obriga uma Big Tech a ter uma empresa aqui no Brasil. Não tem. Bom, então, o que ele queria? Que tivesse alguém aqui para ele poder ameaçar de prisão e gerar medo e ter o controle da Big Tech. Então, quando ele começou a bloquear outras empresas, algo que nunca aconteceu, é uma coisa assim bizarra, é bizarro. Só que o azar dele, e eu falo assim, a visão de túnel, do ódio, que faz a pessoa parar de enxergar as possibilidades, as consequências, e fica focado naquilo ali que ele quer destruir. Na obsessão. A gente chama isso, a questão de túnel. Esqueci o nome. A gente usa na parte policial. Bom, esqueci. Bom, aí ele começou, quando ele tomou essa decisão, o Elon Musk falou assim, não vou tirar você do ar, não vou tirar do ar. E ele mandando e-mail com cópia para mim. E Alexandre, assim, na discussão, e até que eu falei, olha, eu vou dar uma sugestão. Eu posso até mostrar para você aqui, mas eu não posso mostrar para todo mundo. Mas eu vou mostrar para você aqui. O grupo nosso. Vocês vejam, para a nossa audiência agora, vocês vejam que a situação é muito mais complexa do que a mídia tradicional apresenta. Nós, que estamos com essa obrigação, essa responsabilidade de levar para você a informação, né, sem construção de narrativas, precisamos também que vocês entendam que não é um trabalho feito da noite para o dia que vai transformar esse Brasil, mas é um trabalho feito dia após dia que a gente também não pode ficar parado apenas atrás do seu computador, do seu smartphone, esperando que os outros vão acontecer, que o Messias vai descer do céu e que vai resolver os problemas. Tem muita coisa envolvida e é importante a participação de todos vocês neste momento, né? Até pegar uma entrevista como essa com o senador Marcos do Val e divulgar para que as pessoas entendam o contexto no qual o Brasil está inserido. Estamos vivendo dentro de um período de uma ditadura, tá certo? A democracia no Brasil já não existe há muito tempo. Já foi oficializado por um órgão internacional. O golpe foi dado na canetada do Fachin e construído em toda essa narrativa construída até o fim da eleição de 2022 e continua sendo até hoje. Agora, apareceu uma pedra no meio do caminho do establishment, que foi o Donald Trump ganhar a eleição e botar o Elon Musk e outros para tomar conta do governo americano e descobrirem que o governo americano estava desviando o dinheiro do contribuinte americano para financiar esse tipo de coisa no Brasil. E aí sim o americano fica com raiva, viu, gente? Porque o senador sabe muito bem que o americano faça tudo, mas não mexa com o dinheiro dele, não. O dinheiro dele tem que voltar para ele. Então o contribuinte americano é muito respeitado. Então, muito mais do que querer ajudar o Brasil, eles estão querendo resolver o problema deles lá. O americano não faz graça para ninguém, sabe? Então, o americano não está com raiva, né? Porque Alexandre de Moraes não. O americano está com raiva
me permite esse comentário enquanto o senhor procura aí, estou tentando conectar, mudar a senha aqui. Que o governo americano pegou o dinheiro do contribuinte americano, ao invés de trazer de volta em benefício para o povo americano ou para ajudar países em dificuldades, que é o propósito da USAID, do órgão e de outras ONGs, etc., financiou a implantação de ditaduras e a disseminação de um movimento woke, né, dessa questão de sexo. Teve até influenciaram a eleição na Bósnia e Herzegovina. Isso vocês não fazem ideia. Em outros países do mundo. Então, com o ministério, né, que o Donald Trump passou para o Elon Musk, que é eficiência governamental, vocês vejam como são as coisas. Eficiência governamental, chegaram na USAID abre tudo isso, e aí a gente começa a entender por que Alexandre de Moraes tinha tanto poder no Brasil. Tem alguém muito forte por trás, e tem um Biden por trás. É uma fortaleza, né, senador? Aqui eu vou mostrar só as mensagens trocadas. Rubio, né? E SSCI, que é o Serviço de Inteligência do Capitólio, que já teve até pessoas discutindo comigo que não existia isso. Eu falei assim, existe. Serviço de inteligência não bota uma placa. Aqui é o serviço de inteligência. Só Maxwell Smart é que era 56 que fazia isso, né? Então, aí tem a equipe do Rubio, tá vendo? Então, assim, nós montamos esse núcleo duro, que esse aqui já é agora de 2025, mas desde 2023, é porque tem que mudar, pede a Silvia depois da senha nova, mudar. Então, assim, nós desde 2023 montamos um grupo. Não poderíamos imaginar que o Marco Rubio poderia um dia ser secretário-geral de um governo Trump. O que nós estávamos fazendo era em busca da verdade, não da perseguição e do ódio, mas o que foi feito de ilegal. E quando nós tivemos acesso ao USAID, mais as informações que o Elon Musk nos forneceu, das manipulações e as exigências do Alexandre. E foi convocado o Mark Zuckerberg para uma sabatina secreta. E nessa sabatina ele também confessou que manipulou os algoritmos para que os patriotas viessem em massa no dia 8 de janeiro. Por isso que chegou mais de 150 ônibus em Brasília no dia 7. E essa chegada foi desde o dia 2, 3, 4, 5, 6, todos os órgãos do governo Lula estavam sendo informados passo a passo. A Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos avisavam, acabaram de passar por aqui, com destino a Brasília, e só tem manifestantes. Detalhes, a placa tal, ônibus tal, tudo mapeado. Tudo mapeado. E aí vem os detalhes do dia 8. O Lula pega a aeronave dele e, ao invés de vir para Brasília, que já não tinha mais agenda, ele vai a Araraquara ficar 5 horas trancado no gabinete de um prefeito do PT, que depois, no final de 2023, início de 2024, levantamos, foi o que mais ganhou recursos do governo federal. Tipo assim, obrigado por ter me acolhido lá e me esconder lá. Se ele fosse um presidente preocupado com a democracia, primeiro, 1 hora de voo ele já estava aqui. Então, quando a barreira começou a passar, quem estava na responsabilidade já deveria ter dito, olha, o cenário não está positivo. E isso se não tivesse a informação da ABIN dizendo que ia haver depredação. Estava claro que ia haver, não era manifestação não, era depredação dos 3 poderes. Então, se tivesse a manifestação, fomos pegos de surpresa, depredado. Não, está escrito depredação. Bom, e nisso eu avisando na imprensa todos que sabiam e não diziam o nome do Alexandre, esperando que ele fosse abrir mão de que ele realmente não podia ser um relator. E nada, até que eu falei, pronto, eu vou tornar público esse relatório. Tornei público o relatório, aí veio a perseguição do Alexandre, porque ele falou, pronto, o Marcos de fato sabe tudo. Então... Aí você se tornou inimigo pessoal dele? Dele e do governo atual. Porque quando eu fui provocar a CPMI, e o governo atual teve que investir bilhões para deputados não assinarem a CPMI e tal, eu soltei aquele vídeo do G. Dias. Porque eu vi que o país não estava mais cobrando e comprou a narrativa
do governo Lula, de que era a direita que tinha feito aquilo. E eu, com todos os documentos e muito mais documentos, falei assim, não, esse vídeo tem que vazar para ver que tem o responsável do GSI, que é o chefe direto da ABIN, ele já deveria ter tido comunicação com o presidente, e o presidente com toda a sua estrutura de segurança. Então, eu botei a imagem dele, exatamente que era a pessoa que deveria ter tido a coordenação e gerir essa possível crise. E a direita nunca foi de quebrar nada. Historicamente levanta, a direita nunca, nenhuma manifestação saiu destruindo, quebrando alguma coisa. Botaram 1 milhão de pessoas aqui no 7 de setembro. Não tinha um copo quebrado. Não tinha um copo no chão sujo, tinha um saquinho de sujo. Exatamente. Então a história mostra isso. E como é que você vai desconstruir a história? A gente não tem máquina do tempo, então a história já diz, está aqui a história, mas precisava da narrativa. Só que eles não contavam que poderia aparecer um político que nunca foi político na vida, na função logo de senador da República, na área da segurança e na área de inteligência, com relação com o governo americano há mais de 25 anos. Então, o Marcos Duval, o senador Marcos Duval, não a pessoa, o senador Marcos Duval virou a maior barreira e maior problema do governo. Ameaça, né? É. Agora, desculpe, senador, eu estou preocupado com o seu horário, porque eu estou disponível aqui para o senhor estar aqui, porque é muita informação e a gente está juntando algumas pedras. Nós vamos ter fazer uns 3, 4 programas. Não, e a gente está juntando as pedras do quebra-cabeça, porque uma conversa de 8 de janeiro, aí já vai o SID, a gente já vai lá para Marco Rubio quando era senador. Então, vocês estão entendendo a construção que a esquerda, não é de hoje, a esquerda começou a construir isso porque ela não esperava perder a eleição para Bolsonaro em 2018. Então, começaram a ver, e viram que a única pessoa que poderia derrubar o Bolsonaro era o Lula. E aí o Biden mandou membros do governo, principalmente o chefe da FBI, mandou vir aqui, fizeram reuniões e fizeram um acordo de apoiar, não como um golpe de Estado. A narrativa era, vamos proteger a democracia. E para isso, é como se eu dissesse, olha, para defender a democracia, eu vou te matar. Eu vou perseguir aquela pessoa. Vou decapitar. A própria ministra do STF, Carmen Lúcia, teve um determinamento que ela disse, é necessário que nós não cumpramos a Constituição para manter a ordem, e depois a gente volta a cumprir de novo. Então é uma coisa que o povo brasileiro que fica dopado com essa... Porque na realidade essa mídia... Só que era o primeiro ano do governo Lula, primeiro ano geralmente do Executivo, é um primeiro ano que o vencedor das eleições ele vem muito empoderado, porque vem com aquela ideia, o Brasil botou ele aqui, então ele tem muita força. Então era o primeiro ano dele de governo também. E eu mandei no dia 19 de janeiro ofícios, isso mega documentado, para a Rosa Weber dizendo, ela presidia o STF, que o ministro Alexandre de Moraes não tinha capacidade para continuar sendo relator do dia 8 de janeiro. Porque o que estava sendo colocado, e as prisões que ele estava fazendo, as pessoas não tinham nenhum envolvimento. E quando eu enviei esse ofício pedindo o afastamento dele, foi ali decretado a perseguição e o ódio dele contra mim. Então, tudo que ele passou a fazer para construir para a sociedade, e a imprensa, está tendo busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval e tal, aí saíram com um saco só com 2 pendrive da família de uma assessora com os netos. Só levaram isso. E furtaram, não é levaram não, e foi furtado do Senado os HDs do computador do Senado, porque a lei diz, se tem no Senado, dentro do gabinete do senador, algo que possa ser obrigado a ser adquirido, absorvido, eles trazem o equipamento, extraem as informações do HD e vão embora com o equipamento. O HD do Senado permanece no Senado. E pertence ao Senado, não ao Senado. Não é meu. Então, eles levaram os HDs e esses 2 pendrives. Então, eles cometeram um crime grave, a Polícia Federal cometeu um crime por estar compactuando e executando ordens ilegais, porque não tinha a decisão da PGR dando o aval, ok, isso está permitido. Então, a Polícia Federal cumpria as ordens ilegais. Por isso que
posso até mostrar aqui, eu recebi agora a lista atualizada dos policiais federais, que o Fábio Shaw, eu comecei a avisar, olha, esse Fábio Shaw está cumprindo ordens ilegais do Alexandre de Moraes, vai entrar numa lista, porque o Tribunal Penal Criminal penaliza, foi criado depois do nazismo, Segunda Guerra. E muitos nazistas diziam assim, não, eu só estava cumprindo ordem. Sim. Então o Tribunal Penal Internacional depois falou o seguinte, não, quem cumpre ordem vai ter a mesma penalidade de quem deu a ordem, porque ele sabia que a ordem não era ilegal, desumana. Então aqui, ó, o próprio gabinete do Marco Rubio até veio direto a lista de todos os policiais federais, quais são o órgão, matrícula, inquérito, processo. Você que me acompanha aí, tem acompanhado nas minhas redes sociais, vocês estão lembrados que eu falei recentemente, dizendo que não é apenas o ministro Alexandre de Moraes que tem que ser colocado dentro do relatório, e sim todos aqueles que fazem parte do seu gabinete. E na Polícia Federal não é apenas o diretor, e todos aqueles assim que obedeceram às ordens ilegais. E já está sendo feito isso. Isso aqui, o que eu estou mostrando para você, eu parei isso, senador, porque eu cobrei isso, inclusive eu cobro muito do Senado. Quem me acompanha sabe que eu eu cobro porque eu sou um cidadão, sou uma pessoa que quero o bem do meu país. E está sendo feito. Então, eu quero lembrar só que Mickey Mouse não vai ser visto por muita gente a partir do ano que vem. E isso daqui, eu comecei a comunicar ex-alunos da Polícia Federal, falando assim, olha, vocês que estão cumprindo ordens ilegais vão sentar na cadeira dos réus. E eles estavam achando que era brincadeira. Quando foi entregue uma parte, o delegado Fábio Shaw foi comunicado agora pela imprensa de que ele já vai ser o próximo, Alexandre, ele, mais 2 ministros. Então, a lista... Naquela lista lá do governo americano, do desbloqueio de bens, de tudo. E a lista aumentou. Então, que é detalhado qual é o processo que ele atuou de forma ilegal, que ele cumpriu de forma ilegal. Inquérito democráticos. Tudo aqui detalhado. Então, a lista dobrou, era só 60. Agora está com mais de quase 200. Então, o presidente Bolsonaro do governo dizia, ordem ilegal não é para ser cumprida. Mas você sabe que só foram saber disso depois que eu gravei um vídeo explicando isso. Mas a Polícia Federal, você para entrar na Polícia Federal, você faz um concurso. Eu falei para o delegado, agora eu acredito que para ser delegado da Polícia Federal também dá para ser colando. Porque não é possível que você não tenha lido. Eu conheço vários parentes meus que fez concurso para a Polícia Federal. Altíssimo padrão, altíssimo nível, pelo menos de formação catedrática, e eu acredito que nas aulas ele deva conhecer um pouco dos direitos e deveres do cidadão brasileiro. Essa aula eu tive em OSPB. Quando eles tiveram na minha casa para prender meu passaporte diplomático. E na decisão do Alexandre, estava assim, além de prender, está dizendo o seguinte, se eu não entregasse o passaporte, era para ter prisão preventiva. Aí eu ri. Falei assim, não, vocês estão brincando comigo. Não, está aqui, senador. Aí eu falei assim, vocês não têm ideia de estar cumprindo uma ordem legal? Vocês já leram o artigo 53 para saber em que situação um senador pode ser preso? E quais as consequências? O senador só pode ser preso, para quem não sabe, por um crime inafiançável e durante o ato, em flagrante delito, que a gente chama. Então, se um policial me pegar matando alguém, aí ele pode me prender. Mas se eu já matei, já não pode me prender mais. Bom, então vamos supor que eu estava matando alguém, porque é um crime inafiançável, são crimes graves, gravíssimos. Bom, me prendeu. O que ele tem que fazer? Me traz para o Senado, e eu fico na delegacia do Senado, e espero 24 horas que o senador tem que se reunir em 24 horas e fazer a votação, se eu permaneço preso ou se eu respondo em liberdade. Isso se eu matei alguém. Passaporte, nem se fosse o meu passaporte civil, não poderia fazer isso. O passaporte não poderia fazer isso. O diplomático tem uns acordos de UAIA, vários acordos internacionais, que a Polícia Federal ela não pode nem encostar o dedo.
Tanto é que na primeira busca e apreensão, o delegado falou assim: senador, você pode então tirar o passaporte diplomático e botar ali porque eu não posso nem encostar? Eu falei, claro, porque aqui tem informações sigilosas. Tanto é que até a nossa bagagem, quando a gente vai e volta de uma missão, ela é proibida de ser aberta. Então isso daqui, as pessoas não têm ideia disso. E o Alexandre de Moraes mandar prender o passaporte diplomático, que já é uma aberração, e ainda dizer que se eu não entregasse prisão preventiva, nem um estagiário nos 6 primeiros meses de um curso de direito faria isso. E olha que eu não tenho formação em direito. Fui ter conhecimento da questão das leis legislativas aqui no Senado. E comecei a desafiar os ministros. Eu quero agora que vocês, 11 ministros, façamos uma roda que vocês me convençam do que vocês estão fazendo está dentro da democracia. Porque aí eu estudei. O ônus da prova é de quem acusa. Exato. E eu estudei tudo para poder ver o que era e o que não era. Bom, mas eu tenho esse, que é na categoria de visto S. Eu só não vou dizer qual S é, que tem S1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa categoria é uma categoria que são só 200 pessoas que tem isso aqui. Então, ela é muito específica. Quem quiser pesquisar é só entrar visto S. É para quê? Eu não vou dizer, mas quem quiser busca. Então, o Alexandre, ao determinar a apreensão... Está faltando um. Além disso, a minha filha é americana. Ela é nascida nos Estados Unidos. Nascer nos Estados Unidos é diferente de quem ganhou a cidadania depois do Green Card. Então, quem ganhou a cidadania depois do Green Card, ou porque casou com um americano, ou qualquer coisa, ou porque a sua profissão foi relevante, então, ele só pode chegar ao cargo máximo ao que está o Elon Musk. Dali em diante, lembra aquela polêmica do presidente Barack Obama, que ele tinha nascido na África ou não? Sim. Então, só pode assumir os cargos do Elon Musk para cima e para presidente da República quem nasceu em solo americano. Nato. Então, há uma diferenciação nas leis de quem nasceu em solo americano e de quem não nasceu em solo americano, mesmo sendo protegidos pela Constituição igualmente, mas tem detalhes mais aprofundados. Então, como ela é cidadã nata, e a violação que o Alexandre fez de bloquear salário, botar uma multa milionária de 50 milhões, que eu não tenho nem 10 mil, eu me empobreci nesses anos. Eu vou mostrar, o contador está montando para provar que eu empobreci nesse tempo. Eu vou te mostrar meu quarto aqui, no Senado. Então, ela está sofrendo consequentemente, porque eu que a mantenho, a minha filha. Então, uma americana legítima da gema, como a gente diz, está sofrendo por conta das perseguições do Alexandre. E ontem eu fiz uma denúncia formal para que ele também seja incluído, para que todos os bens do mundo inteiro sejam bloqueados, o passaporte também, e ele não tenha, a gente chama, tenha de fato a morte financeira. E ainda, eu preciso apagar aqui. Eu sou cidadão europeu. Então, mesmo que o Alexandre, suspendi esse, não tem problema, porque eu já posso acionar esse daqui. E ai de quem me parar na Polícia Federal. Senador, a nossa entrevista está muito boa, mas eu sei que o senhor também tem tempo. Vamos dividir outra parte, que vai ter muita coisa para falar. Ele que está assumindo esse compromisso, viu, pessoal? E a gente vai fazer outra parte. Mas eu quero fazer uma pergunta para terminar a nossa entrevista. A gente está vendo que Alexandre está dobrando a aposta, está esticando a corda. Isso é normal. Normal. Quem está coado, cachorro coado. Vai começar a latir mais alto, mas a gente sabe que o final...
Qual é a mensagem que eu posso deixar hoje no programa para a nossa audiência, para esse brasileiro que está em casa angustiado, que está em casa oprimido, que está em casa desmotivado? A gente vai ter agora dia 16, domingo, um manifesto. O brasileiro está cansado também do manifesto. Pela essa conversa com o senhor, até eu saio daqui mais motivado, porque eu estou vendo que tem muita coisa sendo feita. Eu sei como o pessoal da inteligência trabalha também. Eu evito de estar num palanque, no discurso da sereia. Não vai passar. Eu prefiro estar em campo fazendo a investigação. É isso que é importante. Mas também é muito importante, senador, uma entrevista como essa, para que a nossa audiência saiba que eles não estão parados. O Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gaia, a turma toda que está trabalhando, cada um numa missão. É tão importante a comunicação que é usada até para dar golpe de Estado. Pois é. Né? Da importância da comunicação. Eu até falo para o pessoal, cada um está na sua frente de batalha. Os que estão denunciando, os que estão fazendo lives, os que estão gerando vídeos que estão tendo 300 milhões de visualizações, os que estão levantando as documentações, provas. Então, cada um está na sua frente, no seu fronte. A notícia que eu posso dar de esperança, primeiro, ano passado eu já dizia para todo mundo, cancele Netflix, Globo News, Globo não sei o que mais, porque vocês vão, a partir do dia 20 de janeiro, vocês vão passar a ter boas notícias. E as pessoas, mas 20 de janeiro é a posse do presidente Trump, não vai em um ano resolver muita coisa. Falei, escutem, todos que estão assumindo o governo Trump estavam comigo desde 2023 investigando. Então eles não vão começar a investigar depois do dia 20 de janeiro. Eles já vão chegar com o tanque cheio e já vão tomando providências. E o Marco Rubio quis Deus colocá-lo como secretário, que é exatamente a função de dar as penalidades ao Alexandre e ainda assumir a ONU, a Comissão de Segurança da ONU, da qual vai partir a denúncia formal contra Alexandre de Moraes para ele responder no Tribunal Penal Internacional. Então, calma, tudo tem seu tempo e seu momento. Não há nós acordarmos com ele algemado indo sendo preso. Ele vai se definhando, e quanto mais acuado, mais crime ele comete, como ontem, de reforçar o bloqueio do passaporte. Isso, para mim, é uma excelente notícia, porque é mais documento. Então, ele vai definhando e vai começar a ser abandonado pelo sistema. O sistema não vai querer cair junto com ele. Então, já foi 2 ministros, o delegado Fábio Shaw, eu tenho falado para os delegados que eu mostrei aqui agora, não cumprem ordens ilegais. A nossa Constituição, ela obriga você a denunciar ou o seu superior ou o judiciário que está te demandando cumprir uma ordem ilegal. Isso cabe até para vocês, oficiais de justiça. Está na Constituição. Bom, então, não tem esse papo de, mas eu só sou um carteiro oficial. Não, porque se você sabe que está carregando uma bomba para ser entregue numa escola, você vai carregar essa bomba? Não vai. Então, se você tem ciência como foi feito de apreensão de um passaporte e a prisão de um senador, é notório que isso é ilegal. Não se cumpre. Bom, então, dar essa notícia, porque a população precisa ter conhecimento e exigir. Isso é legal? Porque senão eu não vou receber o oficial de justiça. Senão eu não vou receber o delegado da Polícia Federal e vou denunciar o delegado da Polícia Federal. Me liguem, podem me ligar. Eu deixo aqui o meu telefone, 61 999 4 31 34. Recebeu o telefonema de oficial de justiça. A Polícia Federal está indo para cumprir uma ordem de busca e apreensão, me ligue para eu entender o contexto e que documento eles estão levando. Porque se não for legal, eu farei mais denúncias. Então, a esperança 2025 vai ser um período difícil para nós. Mas nós vamos ter um gostinho de justiça. Como diz a Bíblia, Deus mesmo fala, será saciado aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém. E aqui, desde o dia 8 de janeiro, eu saí do galpão, que eu fui o único parlamentar a entrar, e disse para todos, eu vou até o final, nem que seja o final da minha vida, em busca da justiça. Só que eu não imaginava que o Alexandre fosse cometendo
as infrações há anos. Para mim, só aquilo ali já era algo surreal. Então, por isso eu não parei. Por isso que as pessoas falam, o Marcos não para, o Marcos continua, é pessoal. Não, não é pessoal, porque eu estou vendo alguém que ainda comete um crime, um estuprador que ainda está estuprando, eu não posso ficar parado, olhando e falando, isso não é problema meu, é problema da família de quem está sendo estuprado. Isso que eu cobro a nossa audiência, que o problema do Brasil é que aquelas senhorias que estão presas lá não é um problema do governo, é um problema meu, é um problema seu, um problema da sociedade. E aí tem uma palavra que está na Constituição, que o brasileiro, eu tenho falado nas minhas lives, que ele precisa tomar posse disso. Está escrito lá, o poder emana do povo. Eu só estou aqui porque o povo me elegeu. Eu não invadi isso aqui. Quando eu falo o poder emana do povo, é que eles não têm, eu estou aqui dentro. Vocês não têm ideia do que é um movimento de vocês e como reflete aqui dentro. Nós temos eleições ano que vem. O poder emana do povo. São vocês que vão colocar os próximos parlamentares. Eu posso auxiliar dizendo quem tem um perfil para ser um deputado federal, quem não tem, quem é só de falar e não faz, quem fala e faz, porque também não é para limpar tudo, porque vai acabar tirando pessoas excelentes que estão, igual eu falo, os vietnamitas, debaixo da terra, trabalhando no... E muito bem. Bom, então, tem aqueles que falam e não fazem nada, que é o canto da sereia, tem aqueles que falam e fazem. Então, tem, assim, eu tenho até dito nas minhas lives, espera que mais lá na frente, está cedo ainda, quem são os candidatos? Oficializou? Olha, eu indico esse, mesmo que não é do meu estado, aliás, vai ser de todo o país, para poder termos no Senado, não sei se já está sabendo, que o STF está entrando em contato com os governadores para poder ser candidato ao Senado. Sim. Isso já mostra o quê? Desespero. Por que eu mostrei o pendrive e não mostrei os documentos? A expectativa da morte é pior do que a morte. Depois que eu apresentei o pendrive, que claro, ele já estava lá no Pentágono, no Capitólio, e aquilo que eu trouxe era uma cópia, e eles invadiram aqui para tentar achar o pendrive, criou-se um movimento do Alexandre de sequência de perseguições a mim e de sequência de violações e de crimes contra a humanidade. O poder entorpece? Muito. Muito. Só que para mim virou veneno. Porque eu passei a ser o único de fato confrontando diretamente, sendo inserido em vários inquéritos, mas eu não levo a sério porque são inquéritos que não existe nem lei, se não há lei não há crime. E ele foi se auto-envenenando. Então, para mim, eu empobreci. Então, assim, senador tem que falar... O senhor não tem medo de morrer, não, senador? Tem. O medo de morrer me faz ter minhas precauções. Me faz ser um estrategista de não falar o que tem no pendrive naquele dia. Eu tinha que esperar o Biden cair para poder mostrar o SID. Então, a paciência é uma grande arma nesse momento. E as pessoas não têm essa paciência. E a família às vezes cobra, não, porque você não podia fazer isso e tal. Não. Olha, isso vai refletir só ano que vem. A minha equipe aqui às vezes fala, pelo amor de Deus, o senador falou isso, ai meu Deus. Calma, que isso é para poder dar um resultado lá na frente. Senador, estouramos nosso horário, agradeço de fundo do coração, o senador está devendo uma nova entrevista a gente. E saio daqui vendo, sou testemunha de você que estou vendo aqui o trabalho que o senador, que a equipe dele está fazendo aqui, agradecer toda a equipe aí por ter nos dado essa oportunidade, e vamos voltar a entrevistar o senador, tá, senador? Muito obrigado por tudo, não vamos desistir do Brasil, não. E como eu sempre termino, né, os meus programas, eu digo sempre o seguinte, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza que na terra haverá um canalha menos. Senador, parabéns pelo seu trabalho. E nós estamos com nossos microfones sempre abertos para o senhor. O poder emana do povo. Não esqueçam disso. Do povo. O povo calado, nunca. Não.